Boa tarde a todos. Esta é a segunda parte do seminário organizado pelo Observatório da Inovação e Competitividade do Instituto de Estudos Avançados. O tema é Emprego e Importância da Inovação em Turismo. Na primeira parte, nós tivemos a apresentação do IPEA, dos dados do Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho do setor turismo, acompanhado de considerações de Neiva Duarte, do Ministério do Turismo. A apresentação do IPEA ficou a cargo de Margarida Ratten Pinto Coelho e de Reinaldo Soares de Camargo, que continuam conosco no seminário e vão participar da parte de debates quando elas forem abertas ao público. Nós teremos agora, nessa segunda parte, a apresentação do grupo, uma apresentação inaugural, na verdade, do grupo de inovação em serviços, com a professora Cíntia Correia, da EASH, e na sequência, os criadores da plataforma GISB, Rubens Almeida e Marcelo Galati, que vão fazer uma apresentação e indicar alguns caminhos de pesquisa e rotas de pesquisa a partir de dados georreferenciados, amparados nos dados do IPEA e em outros dados que foram coletados. As perguntas podem ser feitas pelos internautas que nos acompanham, pelo e-mail iearesponde@usp.br. Posteriormente, toda a participação, todas as gravações estarão disponibilizadas no site do Observatório da Inovação e do IEA para serem acompanhadas por estudiosos, pesquisadores, como é prática do Observatório da Inovação. Com a palavra, Cíntia Correia. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço a presença das pessoas aqui no auditório e os internautas que nos acompanham desde a parte da manhã. Enfim, agora a gente dá sequência. Como o Celso falou, então, primeiro, um agradecimento especial ao Instituto, ao IEA, que nos acolheu, esse grupo que surge há meses com essa... nós compartilhávamos, então, é um grupo interdisciplinar, como todos os demais aqui no IEA, compartilham essa perspectiva, e querendo trabalhar com uma inquietude a respeito da questão de serviços, e logo no final da manhã foi comentado do impacto tecnológico, da economia compartilhada, e falando então que o tema é turismo, de Uber, Airbnb. Então, essas coisas que estão acontecendo, nós estamos vivenciando, e houve um rápido debate, como é que fica a academia, a universidade, a gente está preparando nossos estudantes nessa linha, enfim. São todas inquietações que a gente tem compartilhado também, e surgiu essa proposta de vamos trabalhar com inovação em serviços, mas é isso, colocar de forma prática, aproveitar esses dados, esse tratamento de informações, por isso que a questão de trabalhar com georreferenciamento é fundamental para a gente, porque Big Data está aí e não são só palavras, não é uma palavra da moda, a gente tem muita informação para ser trabalhada, para ter uma melhor definição, um melhor rumo, seja na área do setor, no próprio setor de turismo ou qualquer outro setor de serviços, porque é uma parte da economia que é fundamental no nosso país, embora o setor de serviços, desde 2012, a gente tem enfrentado uma queda, mas ele responde por boa parte dos empregos no nosso país, formal e informal. E já ampliando que o grupo, então, é essa visão do grupo, a gente quer expandir, hoje, especialmente por causa da presença das pessoas do IPEA, com as pesquisas em conjunto com o Ministério do Turismo, nós estamos dando esse enfoque, mas ressaltamos que seja a inovação na área de saúde e outras mais, que tudo hoje em dia, você chegar e refletir, tudo na ponta tem algum serviço embutido, então é a nossa perspectiva de trabalho, e o grupo, então, ele está aberto a parcerias em nível nacional, indiferente, não é só São Paulo, a nossa base de dados que, então, como aliados, a gente tem aqui os criadores da plataforma GISB, que é o grande base para os nossos trabalhos, que agora a gente, em contato com o IPEA, com a M2, a gente associou dados diversos. Então, esse que é o ganho, e que a gente continue
ter essa possibilidade de trabalhar, que é, dados existem, cada um com o seu banco de dados muito específico ou restrito, a gente não tem acesso, e que bom que a gente viu que a gente acessa os dados do Ministério, acessa os dados do IPEA, que foi nos mostrado no final da manhã, e é isso, a gente quer aproveitar essa inteligência, porque ela está aí, mas de uma forma mais focada, e aproveitar os dados e não fazer aquele duplo esforço que a gente tem uma tendência no Brasil de replicar, e aquele projeto foi criado por alguém e é meu, enfim, é uma cultura que a gente tem que quebrar isso um pouco. Não é à toa que a gente está sendo atropelado, falando do turismo, então, por essas novas possibilidades, por causa dessa coisa muito pessoal ou muito difícil de trabalhar e compartilhar. E é isso mesmo, a gente tem que olhar com essa visão e aproveitar e formar parcerias. Então, o grupo está aberto, eu digo, o grupo de inovação e serviços, que é um subgrupo do Observatório da Inovação e Competitividade, para fazer parcerias pelo país afora com instituições públicas e privadas. Então, era isso para apresentar as nossas linhas de trabalho e vou devolver para o Celso e ele continua, então. Obrigado, Cíntia. Vamos começar aqui com a apresentação do GISB. O Rubens Almeida vai falar um pouquinho, depois o Marcelo vai fazer a apresentação. Boa tarde, a gente agradece ao IEA, ao Observatório, essa oportunidade de participar desse grupo de estudos que a Cíntia mencionou. E nós estamos aqui hoje para fazer uma apresentação inicial das possibilidades de análise que nós podemos ter em cima de uma plataforma que nós dois participamos e criamos ela há mais de 10 anos. Na verdade, a plataforma que vocês vão ver é uma plataforma de interação de dados geográficos. Ela foi criada há 10 anos numa empresa privada, por nós. É uma iniciativa, portanto, da sociedade, não exatamente da universidade, mas que esta é uma oportunidade de a gente se aproximar, porque a gente acredita que ela tem muitas possibilidades de correlação de informações que nem sempre estão disponíveis. Na verdade, as plataformas geográficas que existem são plataformas bastante sofisticadas, né, e elas implicam um treinamento para os usuários que muitas vezes distancia da possibilidade de você usar corriqueiramente. Quando nós criamos essa plataforma, foi um pouquinho antes de surgir o Google Maps ainda, né? E a gente ficou impressionado com as possibilidades daquela época do Keyhole, que foi a origem do Google Maps, do Google Earth. E aí nós começamos a pensar, e se a gente colocasse dados nessa plataforma? E nós fizemos da nossa maneira, né? Já que a gente não é especialista em geografia e muito menos em plataforma geográfica, a gente fez com que ela fosse fácil de usar, né? E fácil de compreender. E essa oportunidade que nós temos agora, junto com o Observatório, nesse estudo, é de a gente poder discutir quais são as melhores visualizações e de que forma nós podemos estimular a utilização das plataformas geográficas nos estudos acadêmicos e nos estudos de mercado que a própria iniciativa privada faz, porque nenhum de nós foi realmente treinado em geografia. Então, esta é uma oportunidade, já que a gente usa o Waze, a gente usa o Google Maps, a gente usa cada vez mais plataformas geográficas, por que não integrar esta possibilidade no trabalho profissional, no trabalho acadêmico? Então, o Marcelo vai apresentar um pouco dessa plataforma, falar um pouco como é que ela funciona e aí a gente pode responder as dúvidas que vocês tiverem. Boa tarde a todos, presentes e internautas. Bom, como o Rubens falou, a plataforma foi desenvolvida com a intenção de simplificar o trabalho de interpretação de dados geográficos. Não só são difíceis as plataformas usuais de trabalho com dados geográficos, como elas são caras também, né? Os softwares offline têm licenças caras, claro que existem alguns softwares livres que podem ser usados, de qualquer forma exigem treinamento, né? E existe um retrabalho muito grande, né, de você, por exemplo, ir ao IBGE, baixar todos os dados do censo, colocar num formato que você consiga utilizar dentro da sua plataforma de escolha, conhecer as peculiaridades daqueles dados, saber fazer uma filtragem
de quais seriam os quantis na exibição, uma exibição que fizesse sentido na tela, né? Esse trabalho acaba sendo feito milhares de vezes por milhares de pessoas nos mais diversos graus, seja na iniciativa privada, seja na academia, seja no Estado, e é repetido, né? Não faz tanto sentido. Nossa intenção era pegar os dados mais corriqueiros, que eram públicos e que são utilizados por 90% das pessoas ou mais, e colocar num lugar centralizado e, com isso, reduzindo o trabalho. Então, o primeiro pacote que a gente colocou na nossa plataforma foram os dados do censo demográfico. Na ocasião, quando a plataforma foi desenvolvida, por volta de 2006, 2007, a gente colocou o censo de 2000. Né? Hoje ela já está com o censo de 2010 e, na minha opinião, eu acho que o ideal seria que ela tivesse toda a sequência de censo, até para a gente poder ver timelines, né, que é uma visão muito interessante dos dados. Mas mais que isso, que se houvesse um foro adequado onde se discutissem padrões para fazer as projeções dos dados ao longo do intervalo de 10 anos entre os censos, né, guiado pela PNAD contínua, por dados secundários que podem ser obtidos nas mais diversas fontes, né, a gente conseguiria ter um universo de dados de referência que é riquíssimo, né? Então, acompanhar a evolução das pirâmides etárias, da distribuição dos gêneros, da renda média domiciliar, frequência escolar, tudo isso com uma recência maior até, né? E que são dados que são básicos para quase todo tipo de estudo. Foi em cima desse universo de dados básicos que a gente já tinha carregado na nossa plataforma, e mais alguns que a gente vem trabalhando já há algum tempo, que é o universo das empresas, das pessoas jurídicas do Brasil, com as suas classificações de atividade econômica, os QNAEs, né? Que nós encontramos aí uma oportunidade para poder colaborar com o observatório, com o trabalho sobre o turismo, e a gente fez um piloto, né? Um pedaço de uma extração de dados que nos foi oferecido pelo IPEA, que possui a quantidade de ocupações e a massa salarial por município, por QNAE. E, obviamente, esses QNAEs classificados dentro das atividades características do turismo, né, das ACTs. O que a gente fez rapidamente, para poder justamente exemplificar e poder começar a explorar o potencial disso nesse estudo em questão, foi cruzar essas informações, obviamente espacializar e mostrar isso graficamente, o que permite identificar clusters espaciais, reforça algumas ideias que a gente às vezes já tem e que não estão necessariamente transformadas em imagem, né? A imagem ela carrega muito mais significado, um significado não tão preciso quanto o texto e o tabular, mas ela é muito rica, né, como a poesia e a prosa. E é óbvio que quando a gente olhar no mapa a densidade de hotéis e ocupações ligadas ao alojamento, a gente vai ver a mancha mais forte no litoral, a gente vai ver a região serrana do Rio, o litoral do Nordeste, o Circuito das Águas em São Paulo, a região do Pantanal. Esses lugares é óbvio que vão estar ali. O estudioso, claro, com um olhar um pouco mais treinado e com a prática também de se apropriar da linguagem, da interpretação dos mapas e da linguagem geográfica, né, vai começar a perceber que existem desvios do que é da sua interpretação corriqueira que uma tabela, um Excel, um PDF não expõe, né? E que acabam transparecendo por padrões gráficos que o conhecimento, a metáfora que o mapa é da realidade, permite que ele intua novos caminhos, levante novas hipóteses para evoluir seus estudos, né? Então, eu vou começar a mostrar aqui, eu não sei se você vai passar para a tela aqui do mapa, a plataforma já está aberta aqui. Nesse momento, a gente está vendo... Só mais perto? No momento, a gente já está vendo aqui uma filtragem, a gente colocou filtragens para ACTs ou QNAEs, né? E dentro
dessas possibilidades, ou seja, eu posso ver toda uma ACT e os dados de toda essa ACT, ou um KNAI específico. A gente pode mostrar as empresas ativas, a quantidade de empregados, o extrato de dados que a gente recebeu do IPEA era especificamente do emprego formal, porque a gente queria trabalhar com a densidade, com a granularidade municipal, né? Que o informal estava a nível estadual e regional, né? E, obviamente, a gente pode, no futuro, começar até a usar dados estatísticos para conduzir, pelo menos dar uma noção do emprego informal também. A quantidade de empregados por empresa, já que a gente tem a quantidade de empresas ativas, né, pela base dos CNPJs. O percentual de empregados sobre o total dos empregados do turismo, aqui obviamente só faz sentido quando a gente está falando de um KNAI específico, né? Então, quanto o hotel representa no número de vagas formais dentro do ACT alojamento, por exemplo. E a mesma coisa a massa salarial de um ACT ou de um KNAI e o percentual da massa salarial de um determinado KNAI sobre o total daquele ACT, do total do turismo, né? Então, o que a gente está vendo nesse momento é a quantidade de empregados no ACT alojamento. Aqui a gente está vendo, naturalmente, o litoral fica mais destacado, né? Existe uma infraestrutura de turismo muito mais densa no litoral do que no interior, no Nordeste. A gente vai ver, a gente pode... Sim, claro. Aí cabe uma observação. Esses dados foram colocados há poucos dias, eles não foram otimizados para desempenho. Então, é um servidor corriqueiro, que está vendo isso aqui, não é uma super plataforma com discos rapidíssimos nem nada. Ou seja, a plataforma foi feita para funcionar em um servidor acessível, uma coisa que não tem um custo astronômico. O Sudeste, para quem está mais acostumado, dá para enxergar padrões bem claros, né? O Guilherme aqui vai identificar padrões ali na região dele de Minas Gerais. Quem é aqui de São Paulo vai perceber as características do litoral norte, o litoral sul do Rio. A região serrana está bastante bem destacada ali também. O misto sul de Minas com a Serra da Mantiqueira aqui, a região das águas de São Paulo, estão bem marcados aí, né? Ou seja, eles ficam bastante visíveis, quando a gente está falando aqui no caso de empregos formais, né? A gente pode fazer uma outra visualização bem interessante, que é a visualização de empresas ativas. Isso deve demorar um pouquinho mais, é uma base de 30... eu já tinha feito essa consulta antes. A base de 18 milhões de empresas ativas no Brasil, então a tabela é relativamente grande. Num servidor corriqueiro não tem um desempenho sensacional. Se eu mudar o ACT, provavelmente vocês vão ver o tempo que demora para carregar. Esse tipo de visualização não é ótimo, né? Mas a gente pode fazer algumas... Ele fica mais sensível quando a gente vai para um zoom maior. Opa. Vamos ver se eu faço isso aqui assim. Ótimo. Eu vou ter que recarregar a página aqui, eu acho, será? Marcelo, é que está surgindo dúvida. Você prefere falar ou você... Posso responder as dúvidas. Tá bom, então. Só peço para você se identificar, ou quem for perguntar, se identificar, porque está gravando, por favor. Professora Débora Braga, da Escola de Comunicações e Artes, do curso de Turismo. Então, aqui eu estou entendendo que são só as empresas de alojamento que estão pontuadas aí. Sim, eu estava filtrando porque apenas está filtrado. E existe uma possibilidade, porque você disse que é pelo CNPJ, para ver a quantidade. KNAI, Existe uma possibilidade de a gente ver isso por bairros na cidade de São Paulo? Sim, essa mesma visualização é o que eu ia fazer agora, mas o navegador não gostou muito. Eu vou esperar ele renovar aqui para eu eliminar e recarregar. E eu ia justamente fazer um zoom na região metropolitana de São Paulo,
onde você vai identificar claramente os clusters, né? Isso é muito interessante porque quando a gente trabalha só com nível municipal, a gente restringe a riqueza da atuação que a gente pode ter, né? A gente está até comentando na hora do almoço que existe uma complementariedade curiosa entre o universo institucional do Estado e do que das organizações internacionais, que têm seus protocolos, seus padrões de pesquisa, né? Que geralmente vem do geral para o particular, enquanto que na outra ponta o mercado está indo do particular para o geral com uma leitura completamente oposta, usando os dados mais variados possíveis, às vezes obtidos na Santa Ifigênia, né? E que esses dois caminhos convergem e deveriam se encontrar justamente nesse ambiente em que a gente se encontra, que permite a crítica de ambos os lados e, eventualmente, pegar o melhor de cada um e levar para o outro lado, ser o fio condutor, né? E conseguir encontrar, vencer as limitações que cada um tem nas suas avaliações, né? Eu estou absolutamente encantada, né? Porque na parte da manhã estava aqui um aluno nosso que está exatamente mapeando todos os hotéis da cidade de São Paulo, da região central, para ver a evolução, né, comparativa a um trabalho que foi feito há 10 anos atrás para agora. Então, está pronto, né? Ele não está pronto. Na verdade, não está pronto. Complementando, assim, a gente consegue gerar tabelas também, porque essa mancha do centro, ela para mim só mostra a concentração, mas existe uma tabela que me diga, temos tantos estabelecimentos, aí eu não sei como que a gente vai conseguir dividir por bairro, porque o município é dividido por distritos. São Paulo não tem bairro. Mas a gente pode até usar os bairros do CEP. Existem algumas formulações possíveis para sobrepor o bairro, né? Agora ele está sofrendo um pouquinho mais para fazer a consulta. Essa é uma consulta que eu não devo ter feito anteriormente, né? Então, a primeira vez... Vão aparecer aqui... a primeira vez está sendo renderizada. Vão aparecer aqui os hotéis... Não, eu estou olhando a alimentação, por isso que está muito... A alimentação tem uma quantidade gigantesca. É verdade. E a peculiaridade que tem aqui é a seguinte: num trabalho como o que você citou, a Receita Federal disponibiliza todos os CNPJs que foram criados desde 1901. Né? O 000 do Banco do Brasil está lá, a agência número 1, a primeira que foi fundada. Tem algumas que fecharam, né? Então... E quando fecha, a ficha de situação cadastral perde os quinais. Então, a gente tem um problema aí, que é a gente não conseguir identificar se aquela empresa era do setor A, B ou C. Né? Sim, no passado não. Eu tenho quase certeza que, se a gente tiver acesso direto aos dados da Receita, eles têm a ficha original e com que KNAI estava cadastrada a empresa que fechou. E, portanto, o histórico de abertura e fechamento de hotéis, em especial que você cita, seria um dado totalmente factível de se encontrar, né? Agora, eu realmente... acho que em hotéis e estabelecimentos de alimentos e bebida, o endereço do CNPJ e o endereço físico é o mesmo. Mas não deve acontecer em agências de viagens, em outras atividades. Olha, agência de viagem eu acho até que acontece. Quando tem balcão... Em geral, a tendência é que a ficha espelhe onde é feito o atendimento. Né? Mas nem todas são abertas. Os serviços estão... realmente, é mais fácil nos serviços você deixar o endereço no primeiro lugar que você cadastrou. No comércio, eu acho que nem é permitido isso, porque as receitas estaduais vão verificar estoque, essas coisas, né, por ICMS. Então... Não, só para... Essas sutilezas têm que sempre ser consideradas, né? E essa é uma coisa que a gente sempre pensou até em incorporar na plataforma. Que, por exemplo, quando a gente analisa os dados do censo, né, o que significa responsável? Qual foi o critério adotado para definir o termo responsável pelo IBGE? Existe um documento que explica, tem um parágrafo longo falando sobre isso, que saiu junto com a publicação dos dados, né?
E é importante que quem está utilizando, que não necessariamente é letrado na publicação do censo, ou até na própria interpretação dos dados, tivesse à disposição dele essa informação rapidamente, quer dizer, não, deixa eu ver quantos responsáveis acima de 18 anos. Vai lá, mas o que significa de fato responsável? Uma casa, um domicílio pode ter 2 responsáveis, né? Isso está definido nesse documento do censo, né? Então, quando começaram a se fazer as IDEs nacionais, né, se definiram os padrões para fazer a infraestrutura nacional de dados espaciais, e quando surgiu a palavra metadados, na minha cabeça, enquanto usuário, metadados era isso. E os metadados, que na verdade são a base da INDE, é a origem, quem fez a pesquisa, qual é a validade, qual é o ciclo de atualização, qual é a fonte dos dados brutos, né? E eu, particularmente, como usuário e como incentivador do uso dos dados espaciais, considero esse metadado do conhecimento embutido no conceito do dado, né, ser muito mais relevante, né? Por exemplo, essa questão do fechamento das empresas é uma peculiaridade que só quem foi lá pesquisar no site da Receita, ler artigos, que vai conhecer, né? A gente, há pouco tempo atrás, fez uma experiência justamente com os dados que a gente tem da Receita Federal, um gráfico de aberturas contra fechamentos e o saldo, né? E chegava em 2008, os fechamentos tinham um pico. Fechavam-se um número gigantescos de empresas e a gente não entendia por que aquele número tinha acontecido, né? Aí vamos para os jornais, o que aconteceu em 2008, Receita Federal, pesquisa, Google e tal, e apareceu que em 2008 houve uma mudança de legislação, de regulamentação, que resolvia um problema que vinha se acumulando há uma década, sobre o que fazer com empresas inaptas e inativas e coisas similares, que finalmente foram baixadas em 2008, no dia 31 de dezembro de 2008. E aí tem aquela queda gigantesca. Ou seja, quem for fazer uma análise do fechamento tem que fazer uma análise estatística distribuindo, desde que a regulamentação iniciou esse processo de estoque de inativas, para regularizar a curva, né, e tirar esse gap para ele entender como é que o saldo evoluiu ao longo dos anos, né? É muito importante conhecer a origem do dado e as peculiaridades, as idiosincrasias deles, né? Marcelo, só para fazer uma sugestão, acho que eu não sei se é um problema da velocidade ou do pesado, mas Um pouquinho, talvez. Se você puder seguir a tua apresentação inicial, eu acho que ajuda e depois a gente vê se consegue fazer essas leituras mais específicas por bairro. É que a gente viu, mas se ele tiver esse tempo aí para rodar, nós vamos estourar o nosso... Não, só para fechar, Não, então, a ele gente realmente tá consegue sofrendo gerar aqui. tabelas O Chrome. com quantidade, e aí Consegue. você determina as variáveis para montar a tabela. Sim, é possível de Tá fazer. bom. É possível, Muito sim. obrigada. Vamos ver se, fazendo a apresentação, ele termina e depois acho que a gente coloca um exemplo de bairro. O Chrome travou. Quando a gente fez essa plataforma, uma das questões que a gente queria resolver é exatamente essa questão da velocidade do dado, né? Porque todos nós nos mal acostumamos com a velocidade. E as plataformas geográficas, geralmente, elas são muito lentas. Então, uma das características desta plataforma que a gente desenvolveu é que cada vez que você faz uma visualização X, num determinado zoom, numa determinada posição do mapa, aquela imagem, aquilo é uma imagem, é gravada em cache, então o próximo usuário... Então, quanto mais usuários tiver a plataforma, mais cache ou seja, mais essas imagens estarão guardadas. E aí a velocidade, a gente, inclusive, agora o Google Maps funciona dessa forma. O Google Maps tem muito mais vantagem que a gente em termos de visualização. E é gozado que isso demorou a vir a ser assumido pelas plataformas, né? E nós fomos pioneiros nessa plataforma. Infelizmente, esse sistema e esses dados são muito jovens, né, dentro dela. Bom, enquanto não carrega aqui um dado que eu solicitei, eu vou mostrar uma outra funcionalidade que a gente desenvolveu especificamente para
os hotéis aparecendo aqui já num zoom um pouco maior, né? Aí a gente pode navegar um pouquinho mais para o centro aqui e a gente vai pegar uma área onde a gente identifica clusters mais claramente colocados, né? Já dá para ver a região da Paulista, o Itaim, obviamente o centro, né? O eixo da Consolação. Aí volto àquela questão que eu falava, né? Da riqueza da visualização para trazer novos insights sobre a interpretação dos dados, né? A espacialização, ela de fato traz uma informação nova que a gente não consegue extrair da frieza das planilhas, né? Eu vou então mudar agora para um outro dado, para uma outra forma de visualizar visualizar dados, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo, aqui de Osasco. Como eu estava dizendo para vocês, a plataforma já tem todos os dados do censo. Depois eu posso mostrar para vocês os dados de número de domicílios e tudo mais. Agora eu estou focando em especial nos exercícios que a gente fez para tentar auxiliar os pesquisadores dessa área aqui no cruzamento de dados, né? Esse é uma tendência do que a gente faz. Apesar da plataforma genérica ser muito útil, a customização para certas atividades também é muito interessante, porque ela tira da frente do pesquisador a distração, né? Se só os dados que ele de fato trabalha estiverem à disposição, ele vai ser mais eficiente. Um gestor tomando decisões, né? Outros dados podem ser pouco interessantes para ele, né? Então vamos pegar, por exemplo, aqui o alojamento em Osasco. Não vou colocar 1940 porque acho que 60 já é um número interessante o suficiente. E aqui, então, a gente tem a abertura de empresas ano a ano, de 1960 até 2016. 2016, obviamente, não contempla o ano inteiro. A gente tomou um cuidado aqui, um refinamento de colocar os diferentes quinais dessa ACT, da ACT Alojamento, em cores diferentes, né? E aqui a gente consegue identificar picos, né? Saltos que houveram e que, eventualmente, são decorrentes de ou ações da municipalidade ou do Estado, eventos. Ao longo dos dias que eu venho trabalhando com esses dados e com as visualizações, várias vezes ficou patente que Copa do Mundo, Olimpíada, foram eventos disparadores de novos investimentos em alojamento, em turismo em geral, né? Tem em várias áreas. Mas existem situações clássicas, por exemplo, esse ano esse final de 1980, final da década de 70, parece ser um elemento clássico para a abertura de empresas. Eu não sei, isso deve ter alguma coisa na regulamentação, não sei se foi quando a CNAE 1.0 entrou, pode ser o financiamento, né? Ou seja, esse tempero é muito interessante. Então, imaginando como seria uma plataforma de pesquisa para os profissionais do setor, né? A primeira coisa que me ocorre é que eles deveriam poder anotar nos gráficos os eventos que a percepção deles dizem que podem estar influenciando a formação das curvas, e que esses eventos poderiam estar disponíveis em todos os gráficos de todos os municípios, não apenas nesse. Outra coisa que ficou patente que seria interessante fazer aqui é poder colocar dois municípios lado a lado para poder acompanhar a evolução das suas curvas, né? Também deve ser valiosíssimo para o pesquisador, né? Poder comparar municípios com características semelhantes, né? Então, obviamente seria bom a gente... aí o gráfico já é mais comum das pessoas trabalharem com ele, então a pessoa já tem a preocupação da escala, né? Porque esses sistemas de gráficos mais moderninhos, todos se auto-escalam, né? Se eu mudar para São Paulo aqui, o número da escala vai ser tremendamente diferente do que a gente tem. Vai para 2.500 estabelecimentos ativos, né? Aqui já dá para ver que existe uma concentração de aberturas nos anos que antecedem a Copa do Mundo,
né? Existe uma pequena corcovinha que já é visível, apesar da escala que está muito comprimida pela quantidade de empresas abertas ativas em São Paulo. Mas esse padrão se repete em todas as cidades da Copa. Existe nos anos anteriores que antecedem a Copa uma corcovinha indicando a acentuação da abertura de empresas desse setor de alojamento. E é muito curioso olhar, aí sim, comparar as diferentes categorias. O azul claro aqui são os hotéis, né? O preto aparta-hotéis, motéis embaixo, manteve mais ou menos o mesmo padrão. Os albergues, que viraram moda recentemente, começam a aparecer nos últimos anos, na última década. Seriam os hostels, né? Se eles se classificarem corretamente junto à Receita, que é uma possibilidade. Então, aí a gente obviamente colocou aqui embaixo os dados que a gente recebeu do IPEA para aquele município, né? São dados de 2014, a gente teria que temperá-los com dados de 2014 ao longo do processo de montar. O começo de dezembro de 2013, né? Então, eu cheguei a cogitar pegar os dados que tem no censo, né, da população economicamente ativa e fazer um percentual e mostrar isso no mapa, né? Qual é a porcentagem da população economicamente ativa envolvida no setor turismo como um todo, ou num ou no outro ACT, né? Mas primeiro que os dados do censo são de 2009, na verdade, né, publicados em 2010. Houve muita variação de lá para cá, que talvez seja uma variação que até compense o movimento inicial que estava transparecendo no censo de 2010, mas seria leviano achar... Seria só um exercício de visualização, em última análise, mas seria um dado muito interessante. Se a gente tivesse projeções do censo 2010 para 2013 e 2014, seria um dado muito interessante de ver e ver a flutuação disso e a diferença disso nos diferentes municípios, de acordo com mudança no fundo de participação, a fluxo de renda através de Bolsa Família, por exemplo, o impacto disso nos municípios. O setor turismo, obviamente, espelha isso também, né? Então, tenho certeza que transpareceriam dados muito interessantes aqui. Agora, obviamente, como um exercício para que a gente perceba o potencial que a plataforma tem de auxiliar os pesquisadores na identificação de padrões e novas formas, novas abordagens com relação aos dados disponíveis, eu acho que já fica bastante claro o potencial que tem aqui, né? Eu vou mostrar uma coisa curiosa que tem aqui também, até tem alguma coisa do turismo, né? A gente tem das nossas pesquisas, esses dados que eu vou mostrar agora, eles estão relativamente desatualizados, eles devem ser de 2010, 12, alguma coisa assim. Eu ainda não peguei nossa última extração da Receita Federal para atualizar esses dados, mas aqui a gente poderia ver os restaurantes, os hotéis, né? Aqui são só hotéis, foi extraído só do KNAI de hotéis. Então, nesse nível de zoom, a gente vê um monte de pontinhos. À medida que a gente se aproxima, a gente vai começar... Opa, ele não gostou de alguma coisa aqui. Aí já começa a aparecer, eu já mudo a visualização para ficar mais legível. A partir de um certo nível de zoom, a gente já passa a ver os... Opa, tem que me acostumar com esse... Aí a gente começa a ver os estabelecimentos individuais e poder extrair deles. Então, esse é o Jardim América Flat, na Rua Francisco Leitão. Eu tenho até mais dados de cada um desses estabelecimentos, mas a gente não está expondo aqui. Riema Pinheiros Pool Home Service, ou seja, os flats estão incluídos nessa filtragem que a gente fez, né? E dá para fazer leituras bem interessantes desse tipo de abordagem também, de visualização também, né? Quando a gente, aí, continuando com a sua colocação, já chegando no nível local, né? Que foi uma preocupação que a gente sempre teve, de entrar no nível urbano, de transformar isso em ferramenta de planejamento até, né?
voltando àquele tema que eu tinha colocado, da convergência do trabalho institucional, que é fomentado pelo Estado, seguindo todos os protocolos internacionais para haver comparabilidade, e na ponta oposta ao mercado, exigindo respostas métricas de desempenho para suas unidades, onde encontrar um novo ponto de venda, esse tipo de coisa, né? Convergindo para um ponto de planejamento, que em última análise é o desejo de todos, embora cada um com seu viés, que use uma fonte comum, use critérios comuns com o melhor de ambos os lados, e permita que o Estado faça boas políticas, né, as instituições façam boas análises e o mercado aproveite o melhor dessas análises e das informações disponíveis para ter produtividade e desempenho, né? E, em última análise, atender melhor a população, oferecer serviços melhores com uma lucratividade aceitável, sem que isso tenha um impacto muito forte nos preços. Marcelo, acho que seria interessante mostrar a possibilidade de você fazer uma região específica, uma análise de uma região específica. Obviamente, os dados que vão sair são os dados do censo, né? Não são os dados ainda do turismo, mas é interessante para que todo mundo compreenda como é que a gente pensou na extração de dados, inclusive regional, né? Micro-regional. Essa é uma visualização de um dado IBGE, né? Nós estamos vendo a quantidade de domicílios particulares permanentes. De novo, volta àquela questão das explicações do IBGE, né? Esse grau que a gente está enxergando aqui é o que a gente chama de setor censitário, né? De novo, meu amigo travou aqui, o Chrome. Ele realmente está infeliz. O setor censitário é a menor unidade espacial que o IBGE trata, né? Basicamente, ele seria a área que Eu vou ter que recarregar esse cara de novo. Já aprendi que não funciona. Margarida, você quer perguntar? Não, era só uma dúvida, Marcelo. Ali, se você mostrou os estabelecimentos e você colocou também os empregos nos estabelecimentos? Naqueles iconezinhos? Não, na plataforma, em geral. Eu coloquei a quantificação, né? A quantificação está naqueles gráficos, né? A quantificação de vagas do emprego formal. Foi a extração que a gente recebeu do Reinaldo. Exato. Né? Então você colocou relacionado ao estabelecimento o número de empregos formais. Não, porque eu não tenho relacionado ao estabelecimento, né? O que a gente teve foi relacionado ao município e ao CNAE. As CNAEs, nós só podemos CNAE passar e município. as CNAEs. Então, em última análise, seria isso aqui, né? Empregos formais, 2014. Vamos pegar o CNAE de hotéis, por exemplo, ou de restaurantes e similares. Aí a gente vê na granularidade município, né? Com o acesso à RAIS detalhada e com as permissões adequadas, seria possível, espacializando cada uma das empresas, fazer uma análise por bairros. Ou seja, quebrar a fronteira do município, né? E para os municípios de maior porte, em todas as capitais, regiões metropolitanas em especial, né? Conseguir uma granularidade muito mais fina, que é muito interessante, porque até para as políticas municipais serem melhor direcionadas, né? Só um dado que foi levantado de manhã, a Federação dos Municípios, essa municipalização, esse trabalho mais detalhado, talvez seja possível num futuro, né? De amostragem nesse nível que você está levantando, né? No caso da pesquisa de serviço de hospedagem, por exemplo, ela estava falando que provavelmente ela pode entrar para São Paulo, eu não sei o que é que no Sidra eles disponibilizam, tá? Mas a pesquisa de 2011 foi feita para o município de São Paulo como um todo. Ela não tem antecedentes disso. Outra coisa que também aí entra a questão de sigilo de dado, que a base de pesquisa, da pesquisa de serviço de hospedagem hoje, ela é composta no cadastro do SEMPRE, do IBGE, que é, em grande parte, alimentado pela RAIS. Né? O que a gente fez até para ampliar a cobertura? Porque teve um problema na pesquisa de 2011,
que alguns estabelecimentos, o cadastro geral foi formado até outubro, mais ou menos. Então, aconteceram isso. Alguns estabelecimentos foram inaugurados depois, então eles só entraram na RAIS do outro ano. O que a gente fez esse ano, tá? Isso aqui também dentro daquelas coisas que eu achava que eram estratégicas, e aí eu acompanhei diretamente isso. A gente fez um comunicado para os estados, principalmente, fizemos para alguns municípios, no caso São Paulo, alguns outros, pedindo que eles mandassem, e aí nós entramos em contato com os órgãos oficiais de turismo. Não entramos com Secretaria de Fazenda nem outro órgão. Isso a gente atribuiu aos órgãos oficiais, para que eles completassem, se fosse o caso, o cadastro, com algumas informações básicas que permitiriam ao IBGE depois, ele achava. E o que a gente viu que foi uma dificuldade enorme, tá? As pessoas tinham até muito boa vontade, mas elas não conseguiam completar uma planilhinha simples. E aí, aí eles ligavam, mas não pode, não tem CNPJ. Falando, não tem problema, manda sem CNPJ, vê se você consegue razão social e nome fantasia, porque eles vão atrás. A pesquisa que está em operação hoje, ela foi feita em grande parte via telefone, né? É uma CAT. E aí o que vai acontecer agora em setembro? O que eles não conseguirem, além da base do Sempre, e dessa base, aí a gente mandou a base que tinha no Ministério, boa, ruim foi, do Cadastur. Tentamos com as associações de classe, também foi uma catástrofe. Tá? Então, o que a gente fez? Usou esse comunicado para duas coisas. Para comunicar que a pesquisa estava sendo feita. Segundo, para pedir contribuição deles. E terceiro, para depois as pessoas dizer, mas na minha cidade, principalmente, isso acaba sendo depois cobrado pelos municípios, existia mais hotel nesse período. Então, o que a gente queria era isso. Olha, a gente não pediu 2.000, que eles mandassem de 2014 e 2015. Quero mandar um pouco antes. Não tem problema, pode mandar, porque aí o pessoal do IBGE fazia essa consolidação. Então, no caso dessa pesquisa, o banco de dados dela é que será o grande referencial possível, com as mesmas questões que vocês sabem de sigilo de dados, como tem a RAIS, vai ter que se lidar com isso. E o Ministério vai ter que construir posteriormente, talvez, uma outra base de dados que permita uma alimentação mais regular e que talvez possa vir a ser um grande contribuidor para a melhoria do Sempre. Mas a experiência que a gente teve aí nesse passado bem próximo, ela foi terrível. Eu mesmo tinha uma expectativa com algumas instituições e com alguns municípios muito além do que a resposta que nos foi dada. Obrigado, Ney. Bom, dando continuidade aqui, a gente acabou de ver mais uma característica. Vamos fazer aqui o percentual de empregados sobre o total do turismo, que é uma versão já relativa e não absoluta, né? As visões absolutas em números absolutos, elas distorcem um pouco a realidade, porque, por exemplo, se eu desse um grande zoom aqui no Brasil, a gente veria que Altamira tem uma quantidade gigantesca de empregados, né? Agora, a área de Altamira também é gigantesca, a população proporcional na região é muito grande também, né? Então, eu fiz uma outra leitura que poderia enriquecer a visão, que é do percentual de empregados sobre o total do turismo, que aí já é uma visão relativa, né? Para a gente ver, na verdade, o peso do turismo. Deixa eu afastar um pouquinho, eu vou colocar as divisas acima dos dados, para a gente poder marcar como tem mais similaridades aqui, isso é útil. E eu acho que o Chrome acho que travou de novo. Restaurantes sobre o turismo, sobre os empregados de todas as ACTs do turismo. Acho que o Chrome travou de novo. Enquanto isso, eu vou fazer um comentário sobre a questão
da privacidade dos dados, né? A gente recentemente fez um trabalho para a companhia, para a Eletropaulo, que é a companhia de distribuição de energia em São Paulo. Então a gente se aproximou muito desses dados de energia. Uma dos resultados dessa aproximação foi um trabalho de correlação emprego de consumo de energia e renda familiar, né? Que é completamente aderente. Então, em tese, nós poderíamos ter um acompanhamento da renda social da sociedade mês a mês, pelo consumo de energia, né? E isso é um trabalho de um companheiro nosso da GISB, que ele fez para a GV, inclusive foi a tese de doutorado dele. Depois dessa experiência com os dados de energia, a gente fez um outro trabalho para a Eletropaulo, que a gente viu as emergências. Mas, em todo caso, a gente poderia ter acesso ao consumo individual de energia. Esse é um dado também privado, né? Agora, essa informação individualizada, obviamente, é um problema. Mas essa mesma informação, se ela fosse regionalizada, ou seja, discretizada por por setor censitário, etc., poderia ser ótima também para a própria companhia. E isso não é feito. Poderia ser útil também para análises de desenvolvimento econômico de bolsões das cidades. Ou seja, a privacidade, em um nível, ela limita a possibilidade da sociedade de se enxergar, né? Se houvesse a possibilidade de uma manipulação de dados responsável, que só a universidade poderia fazer. Mas, se a universidade for pedir os dados de consumo de energia para a Eletropaulo, provavelmente vai ter muita dificuldade para conseguir. Ou seja, é preciso evoluir uma consciência de que alguns dados são essenciais para a análise social. A possibilidade de vincular o CNPJ à massa salarial daquela empresa, obviamente é indevida do ponto de vista privado, porque isso é um problema do empresário, né? Mas, se a gente pudesse fazer uma agregação regional por setor censitário, a gente perceberia a possibilidade ou a carência de empregos em determinado setor naquela região. Então, a pergunta de que se a gente pudesse analisar, né, mais no micro-regional, dentro das cidades, as possibilidades e as concentrações de emprego seriam excelentes. Mas de que forma fazer isso, né? Como é que... Então, isso é uma evolução que nós vamos ter que, de vez em quando, empurrar e de vez em quando ser empurrado, né? Neiva, só repete ali, senão a gente não grava a observação. Desculpa. Obrigado. Então, o que eu estava dizendo em relação a isso, ele está falando, olha, precisa avançar, precisa mesmo. E acredito que isso é um caminho sem volta, que é a plataforma de dados abertos do governo. Então, a cada dia, você entrando lá, tem um novo órgão colocando mais um dado preparado, guardadas, evidentemente, todas essas prerrogativas de sigilo, tanto da empresa quanto do indivíduo. Mas isso é uma coisa bem interessante. E o objetivo da plataforma é esse mesmo. Olha, como eu disponibilizando esses dados, como é que a própria sociedade, como é que os próprios governos se beneficiam do olhar diferente que vem de fora. Né? Que usos novos que a academia, que empresários podem dar a esses dados. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa bem interessante para todo mundo. Eu estava toda orgulhosa hoje aqui dizendo que a nossa área lá dentro do Ministério do Turismo era a pioneira, foi o piloto de entrada de dados, porque todas as instituições de governo, hoje do governo federal, têm que fazer um plano de dados abertos. Tá? Então, a gente fez esse, foi o primeiro, ele entrou lá, e tem outras coisas que o Ministério vai ter que fazer. Obviamente que são coisas dinâmicas, ele pode ser revisto, pode ser ajustado, mas já tem um plano do Ministério do Turismo de futuramente, o que é que vai entrar na sequência disso. E aí, por acaso, eu tenho acompanhado isso, então já tinha, depois de uns 15 dias, tinha um monte de coisa nova lá. Tá? A gente está trabalhando hoje com dados, vai migrar da base Infraero,
que era a que nos dava subsídio para desembarques, né, de voos regionais e não regionais, para a base ANAC, que está no site. A gente tem, evidentemente, um probleminha com a ANAC, porque o dado ele não tem uma regularidade de liberação, porque eles dependem das companhias aéreas. Mas eu acho que a gente vai ter um ganho de cobertura com essa migração de uma base para outra. Obrigado, Nair. Bom, eu vou concluir aqui a apresentação mostrando mais algumas possibilidades de exploração do... Preciso me acostumar com esse mousepad aqui, que realmente é traiçoeiro. Mas eu vou mostrar um pouquinho de dados que a gente pode extrair, não só de municípios, mas como de regiões, que dá análises bastante interessantes. Eu posso clicar em qualquer município aqui, né, e solicitar as informações relacionadas a ele. Ele está consultando o servidor. E aí eu já tenho aqui algumas informações, né? Latitude e longitude onde eu cliquei, o CEP, qual é o distrito, subdistrito, bairro. Cajamar também não tem bairro, é uma peculiaridade que acompanha ali, né? E a gente pode pedir os dados detalhados do município, onde a gente pega todo... E aí, no caso municipal, a gente colocou colunas do estado, da mesorregião e microrregião, para ver como o município se comporta frente a outros níveis administrativos, né? E aí todos os dados do censo que a gente tem armazenados estão aqui agregados para o nível municipal e a participação dele nesses níveis geográficos acima, né? Então tem toda uma coletânea. A gente, em alguns casos que fazem sentido, a gente tem gráficos. Vamos lá. Cadê? Não, não tem nesse caso, não tem. Eu vou fazer mostrar um regional para vocês verem como isso acontece. Se o mousepad me deixar. Vou pegar aqui uma região qualquer de São Paulo. Eu vou criar um polígono aqui. O que é a natureza? Eu naturalmente fui dando cliques na direção da minha casa. Esse Chrome tem algum problema aqui, ele não está se comportando bem. Eu vou pegar um polígono pronto. Eu vou pegar um polígono pronto para fazer o exemplo disso que eu estou falando para vocês aqui. Deixa eu ver. Eu devo ter provavelmente feito vários polígonos em cima da minha casa. Vamos ver aqui. Vamos pegar a Bela Sintra, parece bom. Onde é que está o da Bela Sintra? Ali. Aí, para esse polígono, eu posso pegar as informações detalhadas que eu tinha para nível municipal. Nesse caso, elas foram obtidas ponderando os dados dos setores censitários do IBGE, né? Ainda dá para fazer alguns refinamentos maiores se a gente usar os microdados da amostra, que são em áreas de ponderação. Isso existe uma riqueza embutida nesses dados do censo que nem sempre é explorada pelos consumidores de dados, né? Eu gosto muito de usar isso daí. Os dados que são expostos sobre setores censitários são agregados de um dado, né? Então, quantas pessoas com essa idade, quantos daquelas. Mas os dados em área de ponderação são registros de domicílios típicos, de pessoas típicas. Isso permite que você encontre a quantidade de casas com 3 televisões e 2 carros e uma geladeira, né? A quantidade de casa com crianças abaixo de 5 anos. Essa é uma leitura muito rica também e que se aplica a vários estudos. No turismo também se aplica bastante. Quem tem criança pequena tem outro perfil de turismo, por exemplo. Dá para fazer análises estatísticas em cima disso, né? Vai, meu fio. Não, aqui. Não, está feliz. Então, de novo aqui, vocês vão ver que
domicílios em número quebrado, é porque houve uma ponderação estatística para estimar quantos domicílios de fato tinha naquele polígono, né? Aqui a gente já vê a distribuição dos tipos de domicílio. Naquela região da Bela Sintra, os apartamentos são preponderantes. Distribuição das condições de ocupação. É uma região de alta renda, tem uma quantidade de domicílios quitados bastante representativa. Aí a gente tem a distribuição etária, é uma região predominantemente jovem, né? Esse gráfico é bem incomum na cidade, em outras regiões ele tem uma curva muito mais suave, né? Que a gente dá para ver essa concentração na faixa de 20 a 30 anos. A estratificação da renda, que também é uma renda incomum para a cidade, ela demonstra que existe um poder aquisitivo relativamente alto naquela região. Essa é de 1.000 em 1.000, esse dado da renda aqui foi extrapolado a partir das áreas de ponderação, porque os dados normais são em salários mínimos, né? Através da área de ponderação a gente consegue extrapolar e fatiar a distribuição da renda de 1.000 em 1.000 reais. Aqui os estabelecimentos daquela lista que a gente estava vendo, e aqui a distribuição dos CNPJs naquele polígono, né? Que é uma leitura bastante interessante para um estudioso também, né? É claro que a gente está vendo um caso muito específico de uma região bastante peculiar de São Paulo, mas é possível imaginar quais seriam essas distribuições, né? A gente está distribuindo pela seção do CNAE, poderia, obviamente, ao clicar no gráfico, começar a fazer drill down e identificar peculiaridades dessas seções. Seção é muito aberto, né? Mas também demonstra que tem uma peculiaridade grande também nesse bairro. E aí, abaixo disso, a gente tem as pessoas jurídicas que estão dentro daquele polígono, né? Que compõem justamente esse gráfico de pizza que a gente está olhando. Resumindo, essa plataforma e o conceito que a gente utilizou ao desenvolvê-la, né, que fosse uma plataforma que pudesse rodar em um software, em um hardware relativamente barato, onde o trabalho de coleta de dados públicos, em breve nós vamos começar a sistematicamente carregar PNAD aqui, a gente já capturamos todas as escolas, todos os estabelecimentos de saúde do cadastro do CNES, né? Estamos cruzando isso com os CNPJs, porque muitas entidades têm CNPJ, quando tem, então a gente vai fazer essa associação e colocar essa base única à disposição do maior número de pessoas possível interessada, sem um custo proibitivo e com uma interface relativamente simples de usar, né? Não é criptográfica, e eventualmente com pluginzinhos voltados para setores específicos, como esse que foi rapidamente construído aqui como protótipo para o universo do turismo, né? Claro que o Reinaldo depois pode fazer uma extração mais completa ainda, talvez trazendo os dados do emprego informal. A partir daí a gente vai construir uma visualização final que seja útil para toda a equipe que está desenvolvendo esse estudo fantástico, super bem embasado, né, que tem um valor inestimável para todos, não só para o setor público, como para o privado também, né? Quando isso chegar no setor privado, eles vão consumir avidamente, né? E vão temperar com as suas informações, né? Aí volto àquele comentário que eu tinha feito com o Rubens, da importância desse movimento que está aqui morando na academia, de fazer a intermediação entre o setor privado e o setor público, né? E cozinhar com os ingredientes de ambos, né? E levar, conduzir as informações de uma forma relativamente isenta e já com alguma interpretação, apontando os cuidados que devem ser feitos de lado a lado, né? Trazendo necessidades de um para o outro e vice-versa, né? Então, eu julgo que a nossa contribuição, que eu espero que vocês aproveitem bastante, é colocar essa plataforma a serviço do observatório e de quem mais se interessar. Ela está disponível, como eu disse, nossa intenção é que ela seja usada pelo maior número de pessoas, para que a visualização geográfica esteja ao alcance dos pesquisadores, do mercado, do Estado,
sem que seja uma grande dificuldade e tenha que passar pelo olhar de um intermediário técnico para que o pesquisador ou um gestor tenha acesso a uma informação que eventualmente só é possível de ser vista num software de visualização geográfica, né? Você tinha um exemplo, você tinha mais exemplos preparados, não? Do Nordeste? Não, tem vários exemplos interessantes. Eu digo do Nordeste, não sei se foi cortado ali, se você estava no caminho estava na costa do Pernambuco. Ali eu fiz Dar uma alguma ilustrada no... o Nordeste é bastante interessante, ele da mesma forma que o Sudeste, que foi solicitado logo no começo, né? Desculpa, você foi tendenciosa e acabei caindo na sua. Ups. Aqui tem uns casos bastante interessantes, né? Se a gente colocar cultura e lazer, eu acho que a gente tem alguns dados curiosos. Cultura e lazer é o dado mais fraco, né, da pesquisa. Ele escapa de todos os outros, ele é totalmente diferente em perfil. E ele é amplo demais, né? Ele é amplo demais. Realmente, eu estava conversando isso também na hora do almoço, que deveria haver um fórum de negociação onde os diferentes setores disputam fatias dos quinais, né? Não, cultura e lazer fica tanto com o esporte, tanto com não sei o quê, o turismo vai levar 27% desse trecho, 35% daquele, e define um protocolo e fica aquele valor, né? Agora, quem tem que mediar isso seria alguém que vai fazer os estudos, justamente, né? Então, aqui eu vou colocar as divisas para a gente poder identificar melhor os municípios. Aqui a gente vê coisas curiosas. São empregados por empresa que eu estou vendo, né? Esse é um número relativo. Então, a costa não se destaca tanto quanto se destacaria se eu falasse só empregados, né? Cultura e lazer. Vamos ver quem é esse pessoal aqui. Na verdade, eu tenho uma outra ferramenta para descobrir quem é esse local aqui. Vamos ver que município é esse aqui. Será que eu acionei a ferramenta lá? Mouse trackpads tem esse problema. Não, acho que aciona assim. Não acionei. Oh, meu Deus do céu. Não tá. Esse Chrome realmente não está feliz com essas coisas que eu estou fazendo aqui. Mas vamos ver quem é esse município que se destaca em empregados por empresa. Serra Talhada. Está explicado. Mais ou menos explicado, né? Existe Serra Talhada tem uma concentração de empresas maior, né? Empresas de maior porte, deve ter um volume maior de empregados por empresa mesmo, em média, né? Vamos ver pelo número de empregados, que aí a gente vai ver a costa e as capitais, né, se destacando, né? Não está muito destacado ainda, mas já tem alguma coisa. Vamos ver, por exemplo, o histórico de empresas de Maceió.
Vamos pegar agências de viagem, que a gente falou bastante aqui. E vamos, como sempre, colocar um pouco mais de recência. O salário médio já é respeitável, R$ 1.500 é um bom valor, 603 vagas formais. E aqui a gente vê um crescimento desde 2010 significativo, né? Essa curva é mais íngreme do que eu vi na maioria dos gráficos que eu acabei vendo em outros municípios. Ó, tá aqui, ó. Na verdade começou em 2009 Ou seja, tem um vínculo de decisões, né? Não importa quais sejam, houve uma decisão de assumir portinhas no Senado, né? A porta principal talvez, né? Mas essa porta permite que Maceió tenha um grande desenvolvimento. Esses fenômenos só podem ser observados, poderiam ser derivados dessa análise, por exemplo, né? Essa rapidez de acesso à informação e a possibilidade da gente, eventualmente, fazer esse tipo de reflexão imediatamente, né, pode conduzir uma linha de pesquisa interessante